Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Acabei de chegar da missa agora. Acabei de tomar café. Ó, acabei de tomar um cafezinho, que eu já tinha tomado de manhã, que vocês viram. Mas eu cheguei de lá agora, deu fome. Quer dizer, fome não, vontade de tomar um cafezinho. Aí tomei um cafezinho. Agora vim falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre Vou continuar falando sobre as 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Então, está falando sobre o pecado. Qual é o maior pecado contra o Espírito Santo? No momento em que Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo, lá em Mateus 12, 31 e em Marcos 3, versos 29 e Lucas 12, versículos 10, ele tinha acabado de expulsar um demônio e os escribas atribuíram o milagre ao poder do príncipe dos demônios, como se o ajudasse a fazer o milagre. Então Jesus pronunciou esta sentença: quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, é culpado de pecado eterno. Comentando essa passagem, diz a Bíblia de Jerusalém: atribuir ao demônio o que é obra do Espírito Santo é subtrair-se à luz da graça divina e ao perdão dela emana. Tal atitude coloca, por sua própria natureza, fora da salvação. Esse pecado é a recusa de reconhecer as obras do Espírito, apesar da evidência. A pessoa se fecha totalmente à ação de Deus. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. João 16, versículo 8. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a luz, contra a verdade. Em outras palavras, é rejeitar a própria salvação. Assim, a pessoa não chegará nunca ao arrependimento, condição essencial para obter o pecado. O Catecismo da Igreja Católica diz a esse respeito: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Santo Agostinho. Para que sua misericórdia nos alcance, temos de reconhecer e confessar nossos pecados com um sincero arrependimento. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar todo tipo de graça divina, é desligar-se totalmente de Deus, o que vem a ser um insulto a Ele, que tudo fez para nos oferecer a salvação e a libertação do pecado. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso, porque abandonou completamente todo tipo de oração e não tem a menor vontade de arrepender-se. Verdade, meus irmãos. O soberbo, o arrogante, que não tem temor de Deus, vive desafiando a Deus, com suas atitudes, com seus desinteresses. Como se diz, o soberbo, o arrogante, não tem temor de Deus, vive desafiando a Deus com suas atitudes, com seus como se dissesse: quem terá poder sobre mim? Ele está perguntando, né? Pequei e de que mal me aconteceu? Aquela pessoa que pecou contra o Espírito Santo, que é o soberbo, o arrogante, que não tem temor de Deus, ele vive desafiando a Deus e ainda tem coragem de falar: quem terá poder sobre mim? Pequei e nada me aconteceu. Sua vida de pecado não incomoda, por isso ele vai ficando obstinado no mal e caminha para a impenitência. Seu coração fica endurecido e insensível
diante das ofensas que comete contra Deus. É duro, meus irmãos, mas é isso que acontece muitas vezes. Mas quem mantém sua união com Deus pela oração e continua suplicando a misericórdia do Pai, pode ter a certeza de não ter pecado contra o Espírito Santo. Ai, meu Deus, me ajude a nunca pecar contra o Espírito Santo. Me dê a sabedoria, o entendimento, a misericórdia, para eu nunca pecar contra o Espírito Santo. Nunca. Contra ninguém, né? Mas contra o Espírito Santo é demais. Agora eu vou ler outra parte já. O que Jesus quis dizer em Lucas 12, 53? Ficarão divididos pai contra filho? Jesus diz: pensais acaso que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Dividir-se-ão contra pai contra filho, filho contra pai. Coisa semelhante lê-se em Mateus 10, versículo 34. No tempo de Jesus havia dois partidos que pregaram a violência contra os romanos e os sicários e os zelotas. Mas esse texto não se refere a uma revolução armada ou guerrilha. O seu significado é que a mensagem do Evangelho requer uma tomada de decisão e mudança de vida. E esta mudança causa uma reação por parte de outras pessoas. Por causa disso, surgem divisões na família, no trabalho, na escola e em todas as áreas do viver, que são designadas pelo Mestre como a espada. A divisão do Evangelho automaticamente é uma ruptura com os padrões ditados pelo mundo, que é o sistema governado pelo mal. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz do mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. É duro, meus irmãos. Pensem nisso e leem, que eu já estou fazendo isso. Está em João, capítulo 3, versículos 19. O cristão, por natureza, ama a paz e os bons relacionamentos, mas, por não se enquadrarem na ideologia do mundo, recebe a inimizade das pessoas que rejeitam os princípios da luz. Estamos acostumados a pensar que Jesus traz a paz, e não sem razão, porque Ele é o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 5, que nos dá a sua paz. João 14, versículo 27, e que diz que todos os que pegam da espada perecerão pela espada. Mateus 26, 52. Porém, nesse texto diz que veio para trazer a espada e não a paz, e para dividir a família. O motivo é que aqui Jesus está falando não da finalidade da sua vinda, mas do resultado da sua vinda. Isto é, Jesus veio para dar a paz, paz com Deus para nós, a paz de Deus em nós, e portanto a paz com outros que partilham dessa paz divina. Está lá em Efésios 2, versículo 14 ao 18. Mas pode receber não quer dizer uma vida tranquila. Quer dizer, ao contrário, oposição semelhante à oposição manifestada contra ele. Recebemos a paz de Deus e fazemos as pazes com os outros, mas recebemos rejeição e divisão da parte daqueles que não aceitam essa paz. Dessa forma, a Bíblia de Jerusalém explica em comentário que, embora Jesus não queira discórdias, as provoca necessariamente em virtude das escolhas que exige. Como se explica a parábola dos operários da vinha? Em Mateus, capítulo 21 ao 16, Jesus conta a história dos trabalhadores convidados em vários momentos do mesmo dia para trabalhar em uma plantação. O patrão escolhia nas praças os homens disponíveis e os levava. Assim, uns trabalharam o dia todo e outros apenas uma hora. No fim do dia, o patrão pagou o salário combinado, mas deu a mesma quantia a todos.
Aí os que trabalharam mais tempo reclamaram, dizendo que não era justo. O patrão não aceitou as reclamações, porque todos receberam o que havia sido combinado antes. É verdade que ele foi muito generoso com aqueles que começaram a trabalhar por último, mas ele explicou que o dinheiro era dele e podia fazer do dinheiro o que quisesse. Vamos refletir e ver como isso acontece também em nossa vida. Todos aqueles homens estavam desempregados, esperando na praça quem os contratasse. Os que foram chamados primeiro eram certamente os mais fortes e mais jovens. E quem ficou por último, ao contrário, era o pessoal mais idoso, porque o patrão não foi injusto dando a mesma quantia a todos. Ele não foi, porque como é que ele ia pegar um idoso para trabalhar o dia inteiro sob o sol? O idoso não ia aguentar, mais fraco também não ia aguentar. Então ele usou de misericórdia com o idoso. É a misericórdia. Primeiro, porque aquela era a quantia combinada. E ele deu o combinado. Pior se ele tivesse dado a mais para aquele que entrou mais tarde, e aquele que entrou cedo ele dá a metade. Aí, ainda assim não era para caso de briga, mas... E segundo, porque o patrão entendeu que mesmo trabalhando menos, aqueles últimos deram o que podiam dar. Não aguentariam ficar o dia todo no serviço. Não falei? Ele deu porque ele sabia que eles não aguentavam ficar o dia inteiro no serviço, debaixo do sol quente. O mais novo aguenta. Pega pega eu e pega uma menina de 18 anos para nós duas sair correndo. Fazendo uma caminhada correndo. Quem vai chegar primeiro? Logicamente que pelo caminho eu vou parar. Porque a mais nova vai correr mais. Essa parábola tem uma lição preciosa para nós. Deus pede a cada um de nós somente aquilo que somos capazes, pois Ele nos conhece, Ele conhece nossos limites. Foi isso que dizia o Papa João Paulo II nos últimos anos de sua vida, quando já estava quase sem força. Deus só pede de mim o que posso fazer. Por isso é normal que em uma comunidade uns trabalham mais, outros menos. Mas se cada um estiver fazendo o possível, Deus se contenta com aquele pouco que a gente pode dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por entender que isso é a mais pura verdade. Mas Deus, Ele não precisa de eu falar. Ele faz tudo que convém para nós. Só que vai nós entender isso. Cabeça dura que somos. Pecadores que somos. Só a misericórdia dele para ter de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas eu vou voltar, viu, meus irmãos? Vou parar, dar uma paradinha aqui, mas eu vou voltar.